Boa noite, amigos, amigo internauta que nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo YouTube, logo mais pelo Instagram também. Nós saudamos a você por esse momento, por esse reencontro de quinta-feira, em que a gente aqui se reúne para estudar sobre as leis morais. Mais um capítulo, questões que nós vamos estudar da lei de reprodução. Então, é um prazer estar com vocês, lembrando que o nosso chat está em aberto para perguntas, para questionamentos, para qualquer informação. Nós estaremos aqui interagindo com o que vocês colocarem. Mas antes de iniciar a nossa programação, eu queria passar rapidamente um vídeo da programação que está sendo organizada para o dia 2 de maio, que faz parte da campanha Viver em Família, que nós vamos realizar, o Semente Cristã vai realizar, no domingo pela manhã, e nós vamos passar aqui um vidinho rápido, para vocês terem uma ideia da programação. Bem, como vocês viram, a programação simples, é apenas uma manhã de domingo, de 10 ao meio-dia. Os nossos irmãos trazem excelentes contribuições com os temas que irão apresentar, então vale a pena. Mesmo que a gente esteja ali preparando o almoço, deixa o celular ligado ali, assista então depois, porque vai ficar gravado, né? Mas, contanto que se acesse a informação, ou então, assim como nesses programas que nós realizamos, repasse para os amigos, porque, de repente, essa informação pode ser muito boa para alguém, pode auxiliar alguém. Então, vamos iniciar. Boa noite, Fabiano. Fabiano está lá de Brasília, está conosco toda quinta-feira, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, amigo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos os nossos amigos internautas, pessoal que está nos acompanhando aí nos vários canais. Dizer que é sempre um prazer, uma satisfação e uma bênção fazer parte desse estudo que a casa nos oportunizou, e a gente fica aqui dando o nosso melhor, para que a gente possa conseguir sempre extrair aí os bons frutos, né? Entender a codificação, entender esse consolador prometido por Jesus, que tanto tem nos abençoado, nos fazendo crescer na vida, entendendo tantas circunstâncias, tantas situações, que, a princípio, a gente, como sempre diz, parece um caos, mas está tudo organizado, né? Tudo sob a proteção divina, que com certeza sabe o que está fazendo. Nós aqui, muitas vezes, ficamos ali meio apreensivos, porque não compreendemos ainda a misericórdia divina, né? Exatamente. Mas vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar para o Fabiano iniciar fazendo aqui as considerações que ele costuma fazer no início. Fique à vontade, Fabiano. Ok, Dora. Então, pessoal, nós estamos aí na continuação da lei da reprodução, né? E a gente falou aí no encontro passado, falamos um pouco aí dessa questão do melhoramento das raças, né? Falamos aí dessa questão do progresso, se quando a gente procura melhorar, por exemplo, desenvolver a questão dos animais, das plantas, de desenvolver, né, no sentido de a gente dar uma condição melhor de vida no nosso planeta, se isso não era algo que a gente estaria se metendo nas leis divinas, e a espiritualidade nos responde dizendo que tudo que é para o progresso, que está seguindo para o progresso, para a finalidade maior, não está contra as leis divinas, né? Mas quando a gente age com segundas intenções, com interesses egoísticos, simplesmente buscando uma satisfação pessoal,
a gente pode acontecer da gente entravar aí essa lei do progresso, né? A gente passar a ser um obstáculo. Ao tempo em que também a benesse divina, no meio dessas nossos equívocos, ela encontra situações, meios de dar um ponto positivo, extrair algo de bom. É sempre importante a gente frisar isso, né? Que se a gente olhar bem com aqueles olhos de ver, né, a nossa trajetória, a nossa história, que está aí cheia de altos e baixos, mas se a gente observar os baixos que a gente coloca, que são aquilo que nos afeta, aquilo que a gente entende que é algo que nos entristece, que nos mancha o coração e que algumas situações são assim, mas observemos que a espiritualidade nos mostra algo que surge dali, né? Foi, então, o caso que a gente falou no encontro passado da questão da aviação, né? Dos acidentes aéreos que acontecem e que ali no estudo das causas as pessoas, né, os técnicos, as pessoas envolvidas, desenvolvem melhor os aviões, desenvolvem melhor o sistema de seguranças, né? E aí a gente tem ainda como um meio mais seguro de transporte, né, nesse planeta, tá? E aí a gente vai finalizar o item que a gente iniciou, que foi um dos obstáculos à reprodução, na questão 694. E a questão 690... Gente, vocês desculpem se vocês querem ver eu movimentar muito o pescoço, é porque eu não estou na minha área de trabalho original, né? Eu tive que adequar aqui o local, então a posição que estão as coisas aqui, eu vou ter que movimentar às vezes o pescoço, tá? Mas é para poder ler o livro ou fazer consulta à fonte para a gente poder passar melhor a informação. Então, na questão 694, né, Allan Kardec pergunta: que se deve pensar dos usos que tem por fim impedir a reprodução, com vistas à satisfação da sensualidade? E a resposta é muito objetiva: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Então a gente sabe, a gente tem estudado, a gente tem analisado, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a obra O Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, e todas as obras, e todos os grandes pensadores, médiuns, e todos nós que somos os lidadores do dia a dia, que estudamos a doutrina dos Espíritos, que buscamos estudar o Evangelho de Jesus, que buscamos entender as leis divinas, né? Nós temos como grande objetivo nos desapegarmos dessa realidade, no aprendizado dos sentimentos, desenvolver as virtudes, para que a gente não dê ênfase ao meio, né? A gente acaba dando uma ênfase ao meio e esquece da finalidade. Então, nessa resposta está aí também retratada exatamente essa atenção que a gente dá demais à realidade material. Não é que não se deva dar, mas observe que a pergunta é: impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade, ou seja, eu não estou preocupado com o meu próximo, eu não estou preocupado com meus próximos, eu não estou preocupado com o que acontece ao meu redor, estou preocupado em satisfazer algo em mim. Algo que está localizado no meu corpo, mas aqui minha alma é que sente aquele prazer. É minha alma, o meu espírito, que sente as dores, os prazeres, as alegrias e as tristezas. E por meio do corpo, que nós realizamos essa etapa aqui, acabamos que, se estamos no estágio ainda muito focado aqui na satisfação exatamente desses prazeres materiais, ficar dando atenção demais a esses prazeres que a gente tem, que a gente registra no corpo e que é repassado à alma. E aí a gente entra num comportamento condicionado. É sempre bom lembrar aquela passagem de Paulo, né? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço ainda, né? Mas o mal que eu não quero, eu faço. Condicionamento. Eu entro num loop, num círculo que eu não consigo, a princípio, em pouco tempo, sair. Então, quando a gente tem uma informação como essa, em que a gente sabe que somos almas milenares, que já viemos de várias reencarnações, de várias experiências, e temos um contato com um esclarecimento direto como este, de nós modificarmos o nosso comportamento, de nós atentarmos para a realidade maior, a gente tem que abraçar isso.
Porque nós não adentramos no espiritismo como este. O espiritismo não está sendo divulgado como está sendo nos últimos anos, com tamanha dedicação do plano espiritual, porque ele não está só restrito ao centro espírita. Ele está na nossa realidade, ele está aí nos filmes, ele está aí nos seriados, ele está aí nas novelas, ele está aí já adentrando nas universidades com um caráter mais incisivo, né? Só para citar um exemplo nesse aspecto das universidades, a minha esposa está fazendo um curso de psicologia e ela me ventilou já para mim que tem uns professores que estão realizando pesquisas adentrando a espiritualidade dentro da questão da psicologia. Então, isso é muito importante. Veja que a caminhada, ela está indo, o progresso está indo. Então, a gente não vai entender essa importância da gente não dar atenção demais ao plano material, à matéria propriamente dita, como a gente está aqui, esse campo mais grosseiro, para a gente não emperrar a lei do progresso, a gente não ser essa pedra, porque o que acontece quando a gente encontra uma pedra que a gente tropeça nela, né? Pega essa pedra e joga longe. Sabe-se lá onde é que essa pedra vai bater, e sabe-se lá quando é que ela volta para o caminho. Então não sejamos essa pedra onde a gente é jogado a esmo e não sabemos em quanto tempo voltaremos ao trilho do progresso, do caminho correto. Eu vejo essa questão, Fabiana, muito assim, de uma certa forma, direcionada para a mulher. Porque quando ela fala, isso é um entendimento meu, né? Quando fala em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, o que a gente vê hoje, né? O culto ao corpo de uma forma assim exacerbada. Basta que você veja as academias como é que estão, as pessoas se exercitando, isso é saudável, isso é sadio, isso é bom. Mas existem pessoas que praticamente moram dentro de uma academia, passam o dia dentro de uma academia, o olhar é para o físico, é para o corpo, e muitas mulheres que dizem assim, eu não vou ter filho, eu não vou, de maneira nenhuma, desestruturar meu corpo para depois estar aí, aquele culto à beleza, à sensualidade, justamente, o intuito é justamente esse, é preservar a sensualidade, manter-se numa postura de ser vista como um monumento, alguém ali muito bem formado, quando a gente sabe que tem muitas mães que têm seus filhos e conservam a sua estrutura. Não quer dizer que um filho venha desagregar isso de maneira nenhuma. Mas quando a pessoa, vamos dizer assim, evita essa questão de reprodução com essa finalidade, muitas vezes ela pode chegar, se ela, tudo bem, se ela cultua o corpo, se ela faz academia, se ela faz tudo que seja importante para ela, para manter aquele corpo sarado, como se diz, e tudo mais, existem os mecanismos, como nós falamos em aulas anteriores, da mulher também se prevenir para que não venha engravidar. Só que muitas vezes a gravidez acontece e o intuito é justamente esse. Para não, de maneira nenhuma, o objetivo é preservar o corpo por conta da sensualidade. Para que seja objeto de prazer, para que seja... Então, eu vejo muito nesse aspecto, essa questão, daquela criatura que visa muito, olha muito para o seu corpo. E a gente sabe que não tem como, esse corpo, depois de uma certa idade, por mais que ele seja cuidado, ele vai ter o seu decréscimo também. Então, a mulher, quando ela se coloca nessa condição, porque a gente sabe hoje que tem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou ter filho, eu não tenho tempo para cuidar de filho. São pessoas que colocam trabalho acima disso aí, não, diz que a agenda não comporta um menino, mas essas pessoas, elas têm o direito de escolha, de fazer, de não ter, de não formar uma família e tudo mais, e elas dispõem de todos os mecanismos para não precisar estar interrompendo um processo de reprodução. E nesse caso da sensualidade, já é algo que visa mesmo o próprio corpo. Já não é porque não tem tempo, já não é porque vai ter que ter um projeto para se dedicar, não, é para não desestruturar o corpo de maneira nenhuma, para mantê-lo naquela forma, por conta da sensualidade mesmo, do prazer, do visual, daquilo que quer demonstrar. E uma hora isso aí não vai ter sustentação para sempre, né?
Uma hora a gente sabe que depois de uma determinada idade, não há como. O próprio corpo vai relaxando, na expressão mais simples que a gente possa utilizar. E aí, muitas vezes, por conta dos absurdos que se provocam em relação a essa situação, as interrupções de gravidez de diversas formas, vai adoecendo o corpo físico. Ou espiritualmente a criatura também vai adoecendo. Então, aquilo que ela queria preservar tanto termina adoecendo, por conta dos abusos que muitas vezes provoca para interromper, para não permitir que aquela reprodução aconteça através da própria pessoa. Então, é uma questão que quando eu li, eu fiquei pensando, ela tem um direcionamento um pouquinho mais para a mulher do que para o homem. Porque o homem não se preocupa com essa questão de ter um filho e perder a forma física. Essa preocupação geralmente é da mulher, né? Mas aquelas que têm muito amor sabem que não tem nada a ver com isso. Tem o filho, amamenta, cuida, felizes, estão aí renovadas, belíssimas, que parece que nunca tiveram um filho. E tem muita mulher por aí que nunca teve um filho. Mas o corpo não dá essa sustentação e daqui a pouco está até mais envelhecido do que uma mãe de família que já teve vários filhos, né? E isso que você falou, no caso da mulher especificamente, a gente sabe que na literatura espírita, nós temos casos aí que são tratados nos livros de mulheres que tentam engravidar. Como você falou, o corpo não consegue sustentar aquele filho por muito tempo, e ela tenta. E no estudo que a espiritualidade faz, vai exatamente mostrar isso. Porque em um determinado momento houve o abuso desse corpo, desse uso, sem a finalidade exatamente de ter a reprodução como uma oportunidade de outros espíritos encarnarem, mas só voltado para a sensualidade. E aí a criatura vai passar pelo processo de reparação, porque causa problemas, a gente sabe disso, no seu corpo, causa para a sua alma, causa para o terceiro que tentou reencarnar e não conseguiu. E aí, como prova, como reparação, vai passar pelas tentativas, naquele afã, naquele desejo, mas precisa passar pela reparação para que possa finalmente, numa outra oportunidade, ou até às vezes na própria encarnação, a depender da situação moral da pessoa, né, desenvolver essa gravidez e ter esse sentimento de maternidade, de cuidar, de acalentar. Porque é importante, como você frisou, a academia, o cuidar da saúde é extremamente importante, mas quando descamba para tão somente a parte cultural, o que eu mostrar de beleza e não estar mais preocupado com a saúde, e aí, como diz, eu saio dali de atentar para o que é necessário na vida, ou seja, o que é importante, é um bom relacionamento, que é uma questão familiar, que é a questão que a gente vai ver agora mais à frente, que é a questão do casamento, que é outro negocinho que a gente sabe que o que tem de piadas sobre o casamento, né? O que principalmente os homens têm que ouvir quando eles têm aquele sentimento de família, de estar mais presente na família, eles têm que ouvir, porque é a mulher que manda, ele é mandado pela mulher, né? Como se isto fosse, né, você ser uma pessoa que abraça a família, como se isto fosse uma ofensa, né? Porque para aquelas criaturas que assim pensam, eles estão vivendo a realidade puramente sensual, porque essa sensualidade ela é um conceito também amplo, né? Ela é algo que eu estou usufruindo, então no bar com os amigos, é sempre em festas, é sempre em algo que satisfaz o nosso ponto de vista material, né? E aí a gente pode entrar já nessa questão aqui do casamento e do celibato, eu lembrei de uma colocação que eu acho interessante colocar nesse fato que eu falei. Recentemente, com essa questão dessa criança, desse Henry, que os pais, a mãe e o padrasto estão envolvidos, o pai da criança disse num depoimento que ela não queria o filho, não queria ter filhos, e recentemente ela tinha feito uma aplicação de silicone. Então, ela não queria aceitar, porque quer dizer, eu gastei por uma beleza e agora vai estragar tudo. Quer dizer, é a criatura que está a pensar, não estou julgando a pessoa aí no caso, eu estou citando a situação, porque muitas criaturas se colocam por esse sentimento.
Ah, não, eu fiz essa cirurgia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não vou ter filho, não vou me envolver. É uma escolha sua. Mas, de repente, convive, está com um casal, o outro gostaria de ter um filho, e muitas vezes a criatura usa de mecanismos criminosos para não deixar vir o ser que despontou ali, né? Mas vamos para o Exatamente. casamento. Né? Vamos lá. O casamento, rapaz. Quantas histórias aqui, hein? Quantas coisas. Eu até brinquei hoje, se eu tenho que falar direitinho, porque essa história de casamento, como a gente é casado, tem que falar direitinho, né? Eu tenho uma pessoa que botou no WhatsApp da família, os genros, que eles gostam de brincar, né? Sim. Dizendo que o pai mandou um recadinho para o filho, dizendo que era festa de solteiro, despedida de solteiro dele, né? Aí dizendo para ele, aliás, era a véspera do casamento dele, dizendo para ele, parabenizando ele pelo dia mais feliz da vida dele. Ele disse: Não, pai, o casamento vai ser amanhã. Que ele estava querendo dizer, como se quisesse dizer que era o último dia da vida dele de felicidade. Tá vendo, né? E isso é uma questão que a gente vai perceber aqui pela reflexão, está relacionado exatamente a essas uniões, exatamente a isso que a gente faz no nosso mundo, com a nossa vida e com o próximo, né? Então, olha só, na questão 695, Kardec pergunta: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Né? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Então, se você mostrar isso aqui para aquele pessoal que está sempre fugindo do casamento, isso deve ser um choque para a criatura. Como assim é um progresso? Eu viver com aquela pessoa, ou eu viver atrelado a uma pessoa, né? E é uma coisa que a gente ouve muito. Tem pessoas que elas não falam do casamento porque elas dizem assim: não, a minha vida é muito boa. Eu vou me juntar com a pessoa, aí a pessoa muitas vezes tem hábito A, B e C, eu tenho que modificar minha rotina, papapá, enfim. O casamento, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre essas pessoas, a gente sempre fala: olha, você, como eu, como todas as pessoas nesse mundo, nós temos uma classificação dizendo o seguinte, que nós somos seres gregários, ou seja, a gente precisa estar no meio de outras pessoas, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, a gente precisa estar convivendo, e a espiritualidade nos traz isso, nos dizendo que a gente só evolui se estiver em contato com o próximo, que é para a gente conhecer a dor, para a gente conhecer também as virtudes que nós precisamos aprender. Então, se você vê o casamento como um empecilho, então você não está vendo um progresso que a humanidade conseguiu, que os espíritos, nós aqui que estamos aí nessa caminhada milenar, conseguimos. Porque você veja bem, quando eu digo que eu não vou mudar a minha rotina para satisfazer ou para adequar ao que o outro pensa, isso você não está levando só para o seu casamento, você está levando para a sua vida como um todo. Então, se você perceber bem, observe o que acontece ao seu redor, porque a gente, quando conhece algumas pessoas, a gente observa quando as pessoas estão sempre discutindo com alguém, estão sempre brigando com alguém, estão sempre... Por quê? Porque o outro não faz algo que aquela pessoa entende que tem que ser do jeito dela. Então eu falo sempre assim, ó, então não entre num casamento realmente com esta visão que você está tendo, de que você não é capaz de olhar para o outro, de cuidar do outro, de perceber as fraquezas, as fragilidades e tentar auxiliar o outro. Porque se você entrar no casamento com essa mentalidade que você está aí, ou você mata a criatura, ou ela te mata. Por quê? E a expressão matar é tanto no literal como metáfora, tá? Porque a pessoa está vivendo uma intimidade. Essa resposta ela se corrobora com a anterior. É uma sensualidade no sentido amplo. Eu não abdico de olhar para o que o outro precisa. Então, o casamento, quando você imagina que isso é uma união e que as pessoas, ainda que os espíritos sejam, vamos dizer assim, espinhentos, não sei se essa palavra existe, mas no sentido de estar sempre se bicando, estar sempre brigando, ainda assim, o fato de se unir e se manter unidos significa que ali existe um componente de buscar entender por que a gente briga tanto.
Por que que eu não consigo ainda me acertar? Por que que meu casamento começou bem e hoje eu não consigo me dar bem com o parceiro? E quando essas criaturas buscam, aí a gente tem as terapias de casais, nós temos os centros espíritas que também recebem muitas situações como essa, e outras doutrinas religiosas que buscam, né, de alguma forma mostrar a importância do casamento, significa que você está começando, né, ou está desenvolvendo mais o pensar no seu próximo. Porque você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente só quer lembrar de Jesus quando a gente está passando pelo perrengue. Seja o casamento, seja numa situação financeira, Jesus me ajuda, né? Se eu vou no centro espírita, olhe, se os espíritos me ajudarem, eu vou ser mais espírita do que Kardec, né? Ou seja, eu quero um resultado, mas eu não quero olhar por que eu não consigo dar um olhar mais cálido, né? É claro, meus amigos, olha só, nós sabemos que existem almas extremamente violentas no mundo. Nós sabemos que tem os homicídios que acontecem em virtude de não darmos os devidos limites e freios a essas dificuldades de entender o outro. É bem verdade isso. Mas o casamento não é o culpado. Na verdade, o casamento é uma oportunidade, se bem vista, e com o Espiritismo nos trazendo essa visão de evolução, de que somos espíritos, estamos unidos em família, seja você casado ou não, mas estamos unidos em uma família para podermos nos melhorar, para ajudarmos, pelo exemplo, alguma criatura que tem essa necessidade, ou nós sermos os aprendizes de alguém que é a referência de virtude, né? Nós não podemos culpar o casamento por essas dificuldades, mas sim as nossas imperfeições, o nosso orgulho e nosso egoísmo. A gente, quando fala em progresso, em casamento, a gente lembra que a gente vivia aí como animais, né? Procriando como animais, sem vínculos. Então, quando o homem evoluiu o suficiente para hoje já conseguir habitar um lar a dois, ou a três, ou a quatro, assim que os filhos vão chegando, vão se somando, e já tem um olhar para o outro, e já tem aquela experiência de vida, já tem aquele zelo, já tem aquela partilha, né? Os filhos chegam, aí já vem aquela situação de cuidar, e a gente sabe que o quadro familiar é um quadro que se mescla com espíritos afins e espíritos não afins, dentro da família reencarnando inimigos, situações dessa natureza. Então, é um progresso grandioso justamente por isso, porque nós já estamos em condições de viver num núcleo familiar e de aprender com eles, ensinar, haver aquela troca, aquela partilha, para que a gente, a partir dali, a gente vai expandindo essa experiência e chegando a essa família universal, que é o que nos aguarda. Então, é um progresso, sim. Todas as vezes, é tanto que a gente até costuma brincar, né? Quando o rapaz ou a moça brinca, namora e resolve casar, diz, agora criou juízo, né? Ficou sério. Porque ali a criatura decide que está pronto. Não, agora eu quero conviver com essa pessoa, eu quero vivenciar as minhas experiências com ela, eu vou aprender, eu vou ensinar. Então, é um progresso, sim, um progresso grandioso. E a gente sabe que muitas famílias se reúnem com quadros de dor muito grande, de muitas dificuldades. Algumas conseguem superar, outras não. Mas tudo é aprendizado, tudo é conquista. Assim como também a gente conhece aquelas famílias belíssimas, né, que são afinizadas demais, que têm um pensamento ali muito par com o outro, muito entendimento, que a gente às vezes até, poxa, aquela família ali, mas são espíritos afins de outras jornadas que ali se encontram e tudo. Então, hoje a gente entende na doutrina espírita o que seja essa família com essa vinculação espiritual, porque nós temos muito entendimento de uma família só com os vínculos materiais, e por isso é que ela se desfaz tão facilmente, principalmente nos últimos tempos. Porque houvesse o entendimento, o conhecimento, o entendimento desses laços espirituais, dessa família que se forma com um objetivo maior,
com certeza, nós não partiríamos assim para uma desestruturação familiar por qualquer coisa, por qualquer motivo, de maneira nenhuma. Dora, Oi, desculpa, você tem um comentário, Aymar? Tem um comentário aqui, a Cacilda Lima está comentando. É importante a gente se dar outra oportunidade. Você bem colocou sobre nossa evolução. E para conhecer o amor é necessário esse aprendizado. E essa interessante essa questão de se dar uma oportunidade, né? Porque, olha, eu quando eu casei, foi engraçado que os amigos chegavam e diziam assim, bem-vindo ao hall dos homens sérios, né? E aquilo era engraçado e tudo mais. Mas eu fui prestar atenção, depois disso, que alguns casamentos em que depois eu soube, ou eu soube depois, ou que eu participei, a colocação era muito mais naquele sentido, você se enforcou e acabou sua vida, né? E aquilo era sustentado, né? Era colocado para a pessoa. E eu observava que parecia que aquilo refletia posteriormente, porque a gente observava que enquanto namorados, as pessoas eram bem, vamos dizer assim, tinham um comportamento, já viviam juntos, moravam juntos, ou seja, só oficializaram aquela relação. E depois a gente vai observando, por que eu estou falando esse comentário? Porque a gente vive junto, então a gente se influencia. A gente pode estar falando coisas que podem não ter uma conotação verdadeiramente positiva, né? Mesmo que às vezes eu fale de uma forma um pouco mais dura, mas também, às vezes eu posso falar de uma forma jocosa, alegre, e estar com o sentimento de que isso não é para dar certo. Então a gente tem que prestar muita atenção no que nos chega em certas situações que são sempre para nos colocar para cima, para o progresso. A gente está falando do casamento, então pegando o gancho do casamento, é importante que as pessoas saibam que quando eu for me direcionar aos noivos, mesmo que eu esteja olhando para aquelas criaturas, eu não queira, eu sou contra aquela relação, mas é uma escolha de pessoas adultas, que a gente supõe estarem no bom discernimento das suas mentes, né? Então a gente tem que pedir, orar e desejar que aquilo seja bom, né? Que aquela relação possa trazer bons frutos. Porque se a gente já vai derramando aquela carga de depressiva, de ódio, de raiva, seja pelo que for, as criaturas podem não suportar isto, podem não conseguir lidar com isto, né? E olha só, eu vou falar uma coisa que eu ouvia, e isso aconteceu comigo. De um espírito falar para mim e para minha esposa. Não pensemos que as pessoas, elas estão à toa em relação à questão espiritual. Só que elas ainda pensam como aquela época de Moisés. E Moisés foi lá e teve que dar aquela puxada de orelha. Tem pessoas que buscam a espiritualidade inferior para causar problema no casamento, para separar, com as mais variadas intenções. E certa vez eu tive com a minha esposa uma situação em que o Espírito chegou para nós e disse assim, que estavam tentando, né, derrubar o casamento de vocês. Pessoa com inveja, aquela coisa toda e beleza. Quando foi um tempo depois, em uma conversa que acabou chegando aos nossos ouvidos, uma determinada pessoa que estava envolvida disse assim, eu ouvi, mas o Espírito disse que foi lá, mas quando chegou lá tinha uma proteção muito grande, eles não conseguiram adentrar. Né? Quer dizer, se a gente não está com um intuito sincero, consciente da relação, de que a gente quer seguir em frente, aquilo tinha se desfacelado ali. Possivelmente teria se desfacelado naquela situação. Então, o casamento é algo que a gente precisa ter esse entendimento. E estenda isso para qualquer relação. Seja a relação profissional, porque tem gente que pede para derrubar chefe, pede para pessoas desencarnarem, pede coisas absurdas, e às vezes você encontra um indivíduo do outro lado que atende. E aí nós vamos ter problemas com a lei divina, problemas de relacionamento com essa criatura que você vai estar devendo favor para ela, você se vinculou a ela. E as repercussões podem ser muito dolorosas, né? Eu queria dar esse adendozinho, Dora, porque como a gente está falando de espírito, né, é importante a gente falar que existem essas situações em que se a gente tem
o intuito, o objetivo de manter uma relação, de reconstruir se ela não está bem, que existe essas situações. Não só também de alguém que esteja com inveja, mas do fruto também das nossas atitudes, né, contrária à lei de amor, que a gente fez muito mal a um espírito e ele não nos perdoou e fica no nosso encalço, né, fica ali nos perturbando e ele, por exemplo, pode encontrar na brecha de uma dificuldade na sua relação com o seu cônjuge a oportunidade de causar problemas. É quando muitas vezes o homem começa a beber demais, muitas vezes quando a mulher, pode acontecer da mulher também beber demais. Eu estou falando da bebida porque o álcool é o mais próximo que nós temos de um prazer que pode nos desvirtuar sem que a gente nem perceba, achando que é simplesmente uma satisfação de um prazer. Tá? Vamos passar para a seguinte, então, Se o Dona. casamento for firmado na rocha da espiritualidade, como se diz, porque eu cresci ouvindo, casamento e mortalha no céu se talha. E a gente vê muito, nesses estudos de André Luiz, as situações dos espíritos se organizando, programando suas vindas aqui para a Terra, para realizar um projeto que envolve trazer para o seu convívio seres que eles maltrataram, que eles causaram danos e tudo mais, agora para trazer com amor no lar, como filhos e tudo mais. Se os dois estão imbuídos desse propósito, desse compromisso, nada consegue penetrar, como você bem citou, que o irmão disse, ninguém consegue atingir, mas se nós estamos fragilizados, nós estamos buscando um meio para que as coisas não andem bem, o meio chega e se encaixa perfeitamente. Dá certinho. Exatamente. Bom, essa questão 696, eu acredito que a gente até, de uma certa forma, acho que falamos da resposta dela, mas qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais, né? Então, a gente está vendo que o casamento, como a gente colocou nessa vontade de se estabelecer um elo que venha a trazer benefícios, o casamento é uma das portas, né? E é uma porta importante, né, do que nós estamos vivendo na sociedade. Eu vou ler o comentário de Kardec, porque Kardec também é um dos autores do Livro dos Espíritos, né? Porque ele tem dissertação dentro. E Kardec faz o seguinte: a união livre e casual dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, a fraternidade aqui é a palavra-chave dentro dessa questão do casamento, né? O casamento nos dá como um dos primeiros progressos da humanidade essa oportunidade de sermos mais fraternos, né? De sermos mais ligados aqui uns aos outros, ligados nesse sentido. A questão 600, se você quiser comentar, Dora, alguma coisa nessa questão, a gente pode passar. Eu achei interessante quando ele fala dos animais que estão dando exemplo, é que muitas vezes a gente diz assim, sair do Estado, abolir o casamento seria uma regressão à vida dos animais. Por quê? Porque os animais não têm essa vinculação. Mas nós estamos tendo exemplos de animais hoje que se consegue observar pela internet, muitos vídeos, muitos registros, de quanto muitas vezes os animais conservam o respeito pelo outro ali naquela convivência, vivem juntinhos, não existe nenhum ato que diga assim, ele abandonou isso, aquilo, quer dizer, então os animais hoje estão dando exemplos de serem criaturas sinceras, de serem criaturas que têm respeito pelo seu companheiro e tudo. Então, o homem, se ele sai desse estado de aprendizado que ele se encontra, aonde ele já consegue, com essa fraternidade, estar junto de um núcleo familiar, é como se ele estivesse saindo para um estado animalesco, mas daquele animal que está mais animalizado do que aquele outro que já está dando exemplo, né? Aquele que não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma vinculação, não tem nenhum respeito, ainda é aquele animal por si só.
Tem outro comentário aqui. Muito oportuno esse seu comentário, Dora. Tem um comentário aqui. Um relacionamento deve ter 3 pilares: respeito, confiança. Opa, aqui tem 4, viu? Ah, não. Respeito, confiança, amizade. Sentimentos importantes na construção do amor. Exatamente. E essa, pegando o seu comentário, que foi muito pertinente, o que a Cacilda colocou, é exatamente porque nós temos que lembrar que nós somos os seres que pensam, que raciocinam, né? Então a gente tem o germe divino em nós, de que temos um ser superior, de que somos um ser imortal. Mas eu quero viver apegado a essa realidade, eu vou dando desdobramento a essas atitudes, veja que a comparação ela é até justa. Eu fico abaixo de certos animais, porque os animais são princípios espirituais em evolução. E à medida que eles passam pelas experiências naquela raça, naquela espécie, está desabrochando nele. Vai chegar a condição que, em um determinado momento, que nós não temos aqui a condição de medir, em que ele vai passar encarnado em corpos humanos. Então, o animal está em evolução. E nós, que atingimos o ápice nesse contexto de evolução, estamos tendo comportamentos sem nenhuma cogitação, se isso é bom, se isso é ruim, do que eu sou, por que eu estou aqui. Eu só quero lembrar disso quando eu volto para a erradicidade, né? Uma via cruz extremamente dolorosa, muitas vezes, né? No campo espiritual. Então, a gente precisa pensar, né? Tá faltando também os sentimentos, a confiança, como foi bem colocado, mas pensar, porque nós somos os seres que pensam. Né? Questão 697, Dora. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? Essa aqui, indissolubilidade, né? Casei, posso ir embora, não aguento mais, cansei, já chega, né? Enfim, a resposta é muito importante também. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então, a lei da natureza é fraternidade. O casamento pode ser uma via de reconstrução ou de construção dessa fraternidade entre os seres. Então, veja, é uma lei criada nossa, é nossa lei. Ah, eu não quero, eu separo. Ah, eu não quero, eu vou para lá, você vai para cá. Né? E é muito contrária, veja que a expressão é muito contrária à lei da natureza. Porque quando. Aí, se a gente voltar naquela colocação que eu fiz no diálogo com a colega, né, com a pessoa, é exatamente isso. Eu não me disponho ao compreender o próximo, a me envolver de forma a trazer uma fraternidade, temos que frisar isso, fraternidade, né? Então, eu me separo, eu me afasto, eu não quero. E às vezes, a depender das razões que o levaram ao casamento, porque nós sabemos que as uniões também podem acontecer de forma calculada, podem ter interesses puramente materiais, né? E aí eu vejo que eu não aproveito aquela oportunidade para tentar extrair dali exatamente essa fraternidade, eu prefiro sair. E a lei humana, isso é uma coisa tão contrária, veja, os desdobramentos que isso traz. A criatura se separa, vai ter que fazer inventário de bens, vai ter que ver questão dos filhos, com quem fica, quanto tempo fica. Veja quantos desdobramentos mais complexos, complicados, para que essa fraternidade, que, de repente, se eu dissesse, me perdoe, me desculpe, olha, eu errei, podemos tentar recomeçar, né? Desde que realmente exista a vontade e essa vontade seja posta em prática, de repente isso poderia ser evitado. Então veja como a lei humana tem que se desdobrar em tantas situações que dá uma dor de cabeça. Eu conheci um advogado aqui em Brasília que ele está com um caso há 8 anos, parece-me, 8 anos, porque a esposa e o marido resolveram se separar pelas razões lá colocadas, e o marido disse que não dava nada para ela. Eram muito bem aquinhoados no mundo, e aí, pelos mecanismos que a lei humana criou em relação a isso,
Ele vai lá, tira um carro, tira uma moto, tira isso. Mas ele está há 8 anos sempre pela via judicial. Ou seja, imagine quando essas duas criaturas se reencontrarem no plano espiritual e reaverem os planos, reverem os planejamentos e assim, a gente não fez nada do que estava planejado. A gente simplesmente se deixou levar pela corrente lá dos interesses, da moda, seja lá o que for que despertou a atenção para que a separação fosse a melhor situação. Mas imagine, 8 anos, eu não dou, e fica lá, tira isso, tira aquilo. Ele passou coisas pro nome da mãe. E, quer dizer, olha, isto é uma prova cabal de que a lei da separação, do divórcio, é muito contrária à lei divina, porque traz muito mais dor de cabeça. A gente arruma muito mais dor de cabeça do que arruma. Aí você pode dizer assim, mas e aquele caso do homem e da mulher que é violento, que fica tentando matar? Aí é diferente. Porque nós temos aí uma exacerbação do orgulho e do egoísmo, nós temos aí uma pessoa com intenções, se não só ela, mas às vezes até com a ação de um obsessor, e aí é diferente. Nós precisamos preservar vidas. É um casamento que adoeceu pelas mais diversas razões, então a separação pode ser nesse momento aí um objeto. Mas veja, nem sempre as separações têm acontecido por uma questão de violência. Às vezes a gente observa até companheiras que foram assassinadas, que aí não vamos pegar esse caso mais específico, que elas tentaram de todo jeito ajudar aquele cônjuge. Tentaram de todas as formas, e é muito comum. Olha, ela lutava para ele mudar, ela lutava para ele sair da bebida, ela lutava para ele sair das drogas, e ele foi lá e... Aí você diz assim, como eu vou entender que nesse ponto a indissolubilidade não é... A separação não pode ser bem quista? E aí você precisa ver do ponto maior. Foi uma experiência, envolve sentimentos, envolve emoções, mas do ponto de vista maior, essa esposa... ou esse marido que desencarnou pela via do homicídio, né? Ele cumpriu o seu papel. Ele deve ter dito lá, eu vou junto e vou ajudá-lo. Vou até o extremo que eu puder ir. Então, ele foi lá, cumpriu o seu papel. Não estava nos desígnios ser assassinado, porque a lei diz não matará. Mas, infelizmente, o outro cedeu a essa dificuldade, emergiu de dentro dele essa ferocidade, né? essa animosidade ao ponto de matar o seu companheiro, mas o outro se dedicou, amou. E nós temos um exemplo disso, se eu não me engano, numa das obras de Emmanuel. Que eu não lembro quem é a personagem agora, me falhou agora aqui a memória. Em que a pessoa, a mulher, se queixa para Jesus do marido. Jesus vai dizer para ele, olha, é um vaso que você precisa cuidar. Né? Acho que foi a Joana muito importante a gente ter essa... Joana de Cusa, né? Acho que é Joana de Cusa que tem essa... falar do seu marido, a dificuldade. É interessante, viu, essa questão, porque a gente vê os casamentos se desfazendo por qualquer coisa. Mal fazem os laços, daqui a pouco a gente sabe, como nós já comentamos, que muitos deles, por algum tipo de interesse, muitas vezes por uma paixão, algo dessa natureza, e daqui a pouco não vem mais sentido em permanecer juntos. Mas, assim, está muito presente o egoísmo da criatura, né? O orgulho, que não quer ceder. E, ultimamente, a gente vem tendo notícias aí de algumas terapias. Sempre acontece uma terapia de casal aqui e ali, mas ouvindo falar dessa constelação familiar que está sendo trabalhada, não tem nada a ver com religião. Eu achei interessante justamente isso. Até nos meios jurídicos ela é empregada, né? Para essa conciliação entre o casal. Então, casais que estão ali a ponto de se separar e que é trabalhada essa constelação familiar, que é um momento onde todos ali se encontram e a história vai sendo como que feito um levantamento da história de vida daquelas pessoas, das vivências que tiveram, do sentido de tudo isso. E eu ouvi uma advogada dizer que achou tão interessante aquilo, porque parecia que a pessoa que estava
trazendo para a família uma orientação, uma informação, parecia até que ela estava não incorporada, mas parecia que alguém estava ditando aquilo para ela. Porque ela falava de coisas para a família que a família não tinha contado para ela. E ela dizia que não sabia o processo, era como se fosse intuitivo. Vinha aquela situação e aquela questão ia sendo trabalhada e ia justamente direto ao ponto da questão, e muitos dos relacionamentos se refaziam ali naquela constelação familiar. Então, é um trabalho que está sendo muito utilizado hoje em prol das famílias, está sendo muito utilizado e assim, com resultados grandiosos, muitos casais mesmo, porque assim, estavam renitentes, nenhum cede, né? E aí, não, a gente vai se separar, vai se separar, vai se separar. Quando chega diante de um grupo de pessoas que não está dentro daquela fornalha, não está dentro daquela discussão, e ali começam a ser levantados pontos que eles nunca fizeram isso entre eles, e surge esse componente aí que eu achei muito interessante, da criatura começar a falar de algo que vai tocar aquelas outras criaturas, vai despertar alguns sentimentos que estavam adormecidos, algumas situações dessa natureza, e faz com que as pessoas comecem a repensar o valor daquela relação, a importância deles terem se unido, de estarem ali juntos, de terem constituído uma família e tudo mais, e de repente se desfazer aquela necessidade de separação. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para um momento de aprofundamento dessas questões familiares, para a gente entender o quanto é importante prosseguir a família, se conduzir aquele núcleo, aquele grupo, e mais importante ainda é que ela está saindo do setor religião e indo agora para os tribunais, né? Para os profissionais da área do direito. A Luane botou aqui, lembro-me de... Deixa eu botar aqui na tela. Lembro-me de Zygmunt Bauman, acho que é assim, parafraseando, ele diz que são tempos líquidos, que nada é feito para durar. Uma conversa que poderia solucionar conflitos pelo orgulho mútuo, isso não ocorre. É realmente esse mundo líquido, nós estamos aqui, não tem como, né, Fabiano? E sobre a constelação familiar que você falou, eu nunca estudei, eu ainda não a estudei, mas a Ciele tem tido aqui em casa alguns livros, ela tem se debruçado. Mas eu conversei certa vez com uma pessoa amiga que já também tem desenvolvido o aprendizado, e ela me perguntando o que o Espiritismo via. Eu disse para ela, olha, eu nunca estudei a constelação familiar, e eu particularmente nunca vi ninguém falando em alguma palestra espírita a respeito disto, particularmente, eu nunca tinha visto, nunca vi. Mas a pessoa fica perguntando por conta exatamente desses pontos interessantes que a pessoa vai elencando e que a pessoa diz assim, como você sabe disso? Como é que você, né? A gente sabe que o estudo hoje da psicologia, essa questão comportamental, ela avançou muito. Então, determinadas circunstâncias, situações, olhando para a criatura, eu posso até identificar certos comportamentos, né? Isso é importante. Mas tem situações em que, ao ouvir o relato dela e ao ouvir de algumas pessoas, sempre dizendo essa pessoa, olha, isso foi novidade, isso aqui eu não entendi, de repente veio. E aí eu disse para essa pessoa, olha, uma coisa é certa, nós temos a inteligência e a vontade, e isso os espíritos nos disseram que temos que pôr isso em prática. Tudo que a gente desenvolve, que é para ajudar, é importante. E nunca nos esqueçamos de onde é a fonte. Porque qualquer trabalho do bem que a gente se aplique, seja eu desenvolvedor de uma metodologia, de uma técnica, pode ter certeza que você tem benfeitores espirituais atrás. Eles estão aí intuindo, então dizendo, vai por aqui, bota aqui, joga aqui. Então, numa constelação familiar dessa, em que, como a gente colocou, as duas criaturas se dispõem, ainda que por mais que se pareça que não, e vem uma terceira com o intuito de atender, de colocar isso, né? Eu digo sempre, o Espiritismo está em todo canto, né? Ele está em todo lugar. Grandes invenções que a humanidade tem hoje vieram de inspirações, de intuições. A criatura é inteligente, desenvolveu, muitas vezes ela não conseguia passar de uma determinada situação e tinha um sonho,
uma pessoa falava, uma criatura apareceu, não sei de onde foi, não estava. Então, o que é isso? É exatamente, se eu me proponho ao bem, estarei sempre cercado de espíritos dedicados a esse bem. Então, a constelação familiar é algo que está sendo positivo, engrandecendo a dignidade das pessoas, revertendo sentimentos de ódio em amor, tem que ser abraçada. E que bom que o jurídico brasileiro está entendendo que muito mais do que simplesmente olhar para as questões financeiras, né, está se envolvendo o lado sentimental, o lado do amor, que lembremos que a família é a base, não é isso? Não é a base da sociedade. Então, uma família desestruturada, teremos indivíduos desestruturados no nosso dia a dia. Que bom que isso veio para nos auxiliar, né? Fabiana, estamos no nosso tempo. A conversa está boa, como eu sempre digo, mas agora a gente tem que encerrar. Tanta coisa para falar. Vamos guardando aí para o nosso próximo estudo. Nós vamos concluir, foi muito bom. Nós temos um tempo aqui, não vai dar tempo de discutir uma outra questão, então nós vamos encerrar agradecendo aqui a audiência de vocês, daqueles que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, e logo mais estarão também pelo Instagram. E que, se vocês gostaram do nosso estudo de hoje, passem esse videozinho à frente, envie para um amigo, envie para as pessoas que vocês conhecem, cada um vai ficar aí livre para acessar ou não, para ouvir ou não. Mas, de repente, pode ter uma informação do interesse dessa pessoa que vai auxiliar de alguma forma. Então, Fabiano, com você a palavra para a gente encerrar. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção, obrigado pelos comentários muito lúcidos, muito bons, né? É isso, estudo é isso, a gente ir agregando e sempre lembrando que o objetivo aqui, além do conhecimento, é a sua aplicação para que em nós primeiros, né? Na gente, que a gente tem que se consertar, né? E aí a gente se colocar na disposição daquela orientação que Jesus deu aos apóstolos, né? Quando vocês forem a um lugar, perguntai se eles querem ouvir a palavra, né? Colocai-vos à disposição. Se não quiserem, simplesmente apenas sacudam o pó de vossas sandálias e se retirai. Ou seja, não lançai anátema, não criticais. O amadurecimento chega para todos nós no momento oportuno, mas exige de nós o esforço e a dedicação. Então, que a gente continue firme na caminhada, né? Porque se a gente tropeça e cai, é porque a gente está em pé e está andando. Então, é sempre com muita motivação e com vontade de querer o melhor. Eu vou colocar a nossa programação, que nós realizamos durante a semana, para a gente encerrar aqui o nosso trabalho. Boa noite, amigos. Até a próxima quinta-feira, encerrando aqui com o comentário da Cacilda. Parabéns, Dora e Fabiano. Boa noite. Boa noite, Cacilda. Boa noite a todos. E até a próxima quinta-feira, quando estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Bom final de semana para todos.